Olá, é com muita alegria que nós estamos dando seguimento ao estudo da Revista Espírita. Muito feliz por vocês que têm nos acompanhado pelo Facebook ou pelo YouTube. Já estamos no mês de setembro de 1862. A revista de setembro tem 11 artigos e, como veremos, nos trará assuntos bastante doutrinários, de conteúdo moral, para que a gente possa melhor entender a doutrina e também melhor vivenciá-la no nosso dia a dia. A revista começa com Kardec mencionando uma inauguração de um grupo espírita em Bordeaux. Kardec vai trazer aqui o discurso inaugural de um dos fundadores, o senhor Condat, que aconteceu em março de 62, mas somente agora ele traz para a Revista Espírita. E porque concordava com o conteúdo do discurso, entendia o seu valor doutrinário, Kardec o reproduz aqui na revista e nos trará algumas reflexões bastante valiosas. Kardec diz, antes de citar o discurso, que é interessante verificar esse crescimento das casas espíritas, dos espíritas. Diz ele que havia passado aquele primeiro período de curiosidade e muitas pessoas começaram a perceber a utilidade do espiritismo, o seu efeito moral, o seu esclarecimento para que nós possamos entender melhor as leis divinas, de forma que muitas pessoas, diz aqui Kardec, a curiosidade é substituída pelo desejo de instrução e melhora, de forma que muitos grupos espíritas foram se formando e Kardec ficava muito feliz quando recebia a notícia da formação de um novo grupo. E ele vai narrar aqui esse discurso, que nós separamos aqui alguns pontos. O senhor Condat vai começar o seu discurso falando de um grande obstáculo, um rochedo, numa simbologia que ele emprega para o avanço da humanidade. E ele diz que esse rochedo é o materialismo. E nós sabemos que no século XIX, quando surge a doutrina, o materialismo estava muito intenso. De fato, trazendo inúmeros prejuízos morais para a criatura humana. Ainda hoje, encontramos o materialismo trazendo prejuízos para a humanidade. Não só aqueles que em número diminuiu bastante, que não acreditam na alma, não acreditam em Deus, e que a vida é produto do acaso, e que somos apenas esse conglomerado orgânico, morreu, acabou tudo, mas existe aquele materialismo na conduta. O indivíduo acredita na alma, mas leva uma vida materializada, aprisionada pelo ter, pelo consumismo, pelo individualismo, pelos prazeres desenfreados, o que não deixa de ser um efeito nefasto do materialismo em nossas vidas. E ele vai falar, portanto, dos adeptos do espiritismo que tiveram a possibilidade de, no século XIX, com esse materialismo intenso, conhecer a luz do espiritismo. E diz ele, aonde conduz o espiritismo? Diz o senhor Condat. E ele diz, desperta a coragem do homem, ampará-lo nos fortalecimentos, nos desfalecimentos, fortificá-lo contra as vicissitudes da vida, reanimar a fé, provar-lhe a imortalidade da alma, não só por demonstração, mas pelos fatos. Eis a doutrina e aonde ela conduz. Então paramos aqui para fazer uma análise sobre essa feliz observação do fundador da Casa Espírita, que coragem, desperta a coragem. Sim, quando nós passamos a entender a vida, o seu sentido, nós passamos a desenvolver esta coragem
para os enfrentamentos, para seguir adiante, para caminhar, coragem de vencer o homem velho, as más inclinações. Veremos aqui coragem de enfrentar os desafios da vida, que nos traz valiosos ensinamentos, né? Diz aqui, ampará-lo nos desfalecimentos. Sim, às vezes passamos por desafios que nos desfalecem nesse sentido, né? Realmente são desafios graves, sérios, e à luz da doutrina espírita nós somos amparados pelo esclarecimento, pelo consolo, confiando no socorro espiritual que não nos falta. Para todos há esse socorro espiritual. Então isso nos ajuda a sair desse desfalecimento e, ainda que lentamente, levantar-se e, com coragem, seguir caminhando, aprendendo, se fortalecendo, ajudando. E como diz aqui, reanima a fé, né? Fortifica contra as vicissitudes da vida. Sim, nos dá força, porque passamos a entender o sofrimento. É muito ruim quando nós passamos por sofrimentos e não entendemos a sua causa. Acreditamos que é castigo de Deus, que Deus se esqueceu de nós. Não entendemos a utilidade daquele sofrimento. À luz da doutrina, estamos aqui submetidos às provas e às expiações. Passamos a entender que não há castigo na lei de Deus, assim reeducação, que hoje colhemos aquilo que plantamos no ontem, ou escolhemos provas que servem para nos avaliar e ampliar as nossas virtudes na direção de Deus. Reanima a nossa fé. A fé, naquele contexto, sofreu um grande abalo. A fé religiosa, porque muitos pontos foram desmentidos pela ciência, como, por exemplo, a criação, nos 6 dias simbólicos que constam do Antigo Testamento, no Gênesis. Vimos que algumas religiões ficaram impotentes para explicar muitos dos fatos da vida, as dores, as dificuldades, as mortes em tenra idade, as doenças congênitas, e muitos, diante dessas ocorrências, sentem a fé enfraquecer, fragilizar-se, e o Espiritismo, por ser a fé raciocinada, que caminha lado a lado com a ciência, com a lógica, que nos convida a pensar e a refletir, trazendo-nos estas leis de Deus justas, amorosas e lógicas, é, sem dúvida, um fortalecimento para a nossa fé. E prova-nos a imortalidade, não é mera especulação, através dos fenômenos, através da mediunidade, os espíritos que nos narram e nos contam acerca da nossa realidade espiritual, desta vida transitória na Terra e do verdadeiro lar que nos aguarda, que é o mundo espiritual. O Senhor Condate diz, quão triste é ver pessoas que cultivam o materialismo, sem esperança, sem perspectiva, e diz, né, tudo acaba quando se abre um túmulo. E nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que não se acaba. Quando se abre um túmulo por conta da desencarnação de alguém, é uma nova etapa, um novo ciclo nessas outras dimensões da vida. Portanto, diz ele, a esperança se faz presente, porque nós sabemos, temos a convicção de que vamos encontrar os nossos entes queridos que partiram pela desencarnação. Não há mais perda, não há mais separação definitiva, mas entes que pela morte nos anteciparam na grande viagem que todos vamos fazer. Portanto, isso é uma renovação da esperança e passamos a lidar melhor com o luto e com a morte. Ele vai citar aquela frase de Descartes, penso, logo existo. Hoje o Espiritismo veio dar uma força imensa ao princípio da imortalidade da alma, apoiado em fatos irrefutáveis. Somos seres inteligentes da criação, espíritos. Atingimos este estágio depois de bilhões de anos evoluindo nos reinos inferiores da criação. Hoje entendemos que o ser que pensa é o ser espiritual, que a partir do momento que é criado por Deus, não deixa jamais de existir.
herdamos de Deus a eternidade, que em nós se expressa como imortalidade. Somos criaturas de Deus, mas não temos fim. Então é muito bonito esse texto do Sr. Condate. Ele fala que ele foi estimulado a formar esse novo grupo, né? E ele diz que o primeiro desafio do grupo seria a ausência de médiuns, mas que isto passaria, é apenas uma fase inicial. Quando nós fundamos um centro espírita novo, com pessoas novas que não vieram de outras casas, ou seja, não existem médiuns já qualificados e habilitados na mediunidade, começar um centro novo, é claro que naquele primeiro momento nós vamos investir no estudo. Ele diz aqui, estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, porque eram as duas obras básicas existentes em 1862. Depois, conforme sabemos, viriam outras três compor o Pentateuco de Kardec. E ele dizia que uma das partes do estudo, a segunda parte, seria para a formação de médiuns entre nós. Diz ele, a faculdade mediúnica não tardará a se desenvolver. Então, são essas chamadas hoje reuniões de desenvolvimento da mediunidade, mas primeiro partindo do estudo, do entendimento, o entendimento teórico do que é a mediunidade, qual a sua proposta. Hoje, na atualidade, há muitas obras que tratam desse tema, para que depois a pessoa interessada no desenvolvimento da mediunidade, previamente qualificada nos conceitos e na teoria, possa se dedicar a este momento de desenvolvimento da mediunidade, dirigida por pessoas mais experientes. Então é natural que, com o passar do tempo, a casa espírita iniciante vá tendo, além dos seus grupos de estudo e de outras tarefas, o grupo da mediunidade. E ele diz assim, o fim essencial do espiritismo é o melhoramento das criaturas humanas, que a crença no espiritismo só é proveitosa àquele que se possa dizer, ele hoje é melhor do que ontem. Uma avaliação para nós. Quão útil o espiritismo tem sido em nossas vidas? Ou seja, nós estamos hoje melhores do que ontem e trabalhando para sermos amanhã melhores do que hoje? Então, o espírita que entendeu esta proposta moral da doutrina vai estar constantemente se autoavaliando, melhorando-se, procurando ser um homem de bem e ressignificando os conflitos, combatendo os defeitos, conquistando virtudes, procurando ser uma pessoa de bem. Porque a Terra ainda, diz ele, Senhor Condate, é um mundo de imperfeição. A Terra, estarmos na Terra, com exceção dos missionários, que é a exceção, a maioria de nós aqui da Terra somos espíritos imperfeitos, com orgulho e egoísmo ainda muito intensos. Portanto, sempre há o que melhorar. Nós já não podemos nos achar obras acabadas ou obras perfeitas. Estamos em franco processo de evolução. E ele vai falar também que a doutrina nos ensina que o homem de bem não tem que temer a morte, porque a sua transição, a sua passagem para a vida espiritual é feita sem dor, sem traumas, sem conflitos, porque ele entende essa nova perspectiva espiritual e ele está levando os verdadeiros tesouros que importam, os tesouros espirituais, ao passo que aquele diz que são cegos voluntários para as verdades divinas e que muitas vezes não praticam o bem, não se moralizam, esses irão se deparar com o arrependimento cedo ou tarde, no além, em outras vidas, e naturalmente que sofrerão. E ele fala dos benefícios que a leitura de O Livro dos Espíritos trouxe a ele, quão esclarecedor foi, e que ele diz que ele ficava muito mais feliz em presentear uma pessoa com o Livro dos Espíritos do que trazê-la propriamente à sessão espírita, porque muitos vão, às vezes, por pressão social, muitos estão no templo por conveniência, não estão ali com o fito de aprender verdadeiramente. Quando a pessoa ganha um livro e vai, na sua particularidade, lê-lo, é porque está interessado em se instruir. É interessante que existem muitos confrades espíritas que fazem isto, Estão sempre com obras espíritas de bolso, pequenas, para presentear aqui e acolá. Alguns que fazem uma campanha de esqueça o livro espírita em alguns locais.
Então, há confrades que esqueciam propositadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que são obras muito recomendadas para aqueles que querem entender e se iniciar na doutrina. Esquecem nos ônibus, nos bancos da praça, neste ou naquele local, propositadamente, para que as pessoas que venham, olhem, sintam a curiosidade, pegam o livro e vão ali se beneficiar das valiosas lições que o Espiritismo nos traz. Muito bonito esse discurso do Sr. Condate. Repito, Kardec o reproduziu na revista porque também entendeu a grandiosidade da sua fala. Depois temos o artigo Carta do Sr. Dombre a um pregador. O Sr. Dombre era um simpatizante da doutrina espírita, alguém que já havia se convertido à doutrina, mas que mantinha a vivência em outras religiões, o que era comum naquele início. Era muito comum, como hoje ainda encontramos, católicos simpatizantes do espiritismo. Ele ficou sabendo que um determinado frei fez um sermão muito agressivo contra o espiritismo, apresentando 4 pontos, mas não se permitiu a discussão do assunto. Então ele resolve escrever uma carta para este frei, que Kardec aqui reproduz. É interessante pela forma como o Sr. Dombre trata esses 4 temas apresentados pelo frei. Primeiro, este frei teria dito que o espiritismo teria se apresentado como uma religião nova do século XIX. O Sr. Dombre vai discordar, dizendo que o espiritismo não é uma religião e nem pretende sê-lo, que tem consequências morais, mas não tem culto, nem templos, nem ministros. Então, durante muito tempo, inclusive Kardec, e isso vai até dezembro de 68, já dissemos, vai deixar de apresentar o espiritismo como religião por conta deste conceito que estava preso à palavra. Culto, templos, ministros, hierarquia, sacerdócio, e o espiritismo não tem. Então Kardec sempre, como o Sr. Dombre aqui fala, não se apresentou como religião de início. Mas com o passar do tempo, e neste artigo de dezembro de 68 da revista, vamos chegar lá, Kardec diz que sim, que tirando este conceito restrito da palavra religião e apresentando como algo mais amplo, mais elástico, como sendo algo que nos propicia a melhoria dos sentimentos e que nos conecta a Deus, o Espiritismo é sim uma religião. Então hoje não temos dúvida, mas nesse contexto da carta ainda não era. Que há comunicação com os espíritos, é o segundo ponto do Frei. E sim, os espíritas concordam e outras religiões concordam na comunicabilidade. Nós vamos no Novo Testamento, vamos encontrar o anjo Gabriel aparecendo a Maria, Jesus no Monte Tabor com Elias e Moisés, enfim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em abundância as comunicações espirituais. E ele diz aqui também que o Espiritismo, essas comunicações, somente o demônio se comunica, o que nós já afastamos em outras oportunidades. O próprio apóstolo João diz, não creais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Se ele propõe isso, é porque pela via da mediunidade, tanto os bons quanto os maus espíritos se apresentam. Há que se ter cuidado, mas dizer que somente maus ou demônios se apresentam pela mediunidade e se comunicam, não tem coerência e lógica. E que um dia o Espiritismo, porque o Frei teria dito que era que se aguardar a opinião da Igreja sobre o Espiritismo, o ponto de vista da salvação da alma, dizia ele, tratar do Espiritismo antes que a Igreja se pronuncie a respeito. E aí o Sr. Dombre fala, era uma opinião pessoal dele, que um dia a crença no Espiritismo se vulgarizaria e que a Igreja Católica iria se fundir no Espiritismo e vice-versa. Uma opinião pessoal. Aqui nós apresentamos da seguinte forma, a ideia espírita que está presente desde o início da humanidade, que são leis divinas, com o avanço da ciência, do pensamento humano, naturalmente que a ideia espírita vai sendo aceita, a reencarnação, imortalidade, comunicabilidade, etc., e vai sendo incorporada às outras religiões. Alguns atribuem a Chico
a resposta que se o Espiritismo seria a religião do futuro, e teria dito o futuro das religiões, pela fé racional, pelas leis divinas, pelo avanço da ciência, pelo aprimoramento do pensamento. Com o tempo, é isto que, de fato, irá acontecer. Depois temos o Espiritismo numa distribuição de prêmios. Bem interessante, Kardec recebe uma carta de um companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dizendo que ele tinha uma filha que estudava num pensionato, escola, e que numa festividade de distribuição de prêmios, onde a sua filha estava presente, uma pessoa que lá estava convidada pelo pensionato fez um discurso e num dado momento, totalmente fora de contexto e de propósito, falou mal do espiritismo e da mediunidade e dos médiuns. E ele escreve uma carta à responsável pelo pensionato, dizendo que aquilo foi fora de propósito, que ele, inclusive, pai de uma das moças que lá estava, ele diz assim: eu me encontro na posição daqueles que se ocupam deste assunto, do espiritismo e da mediunidade, de forma que ele apresenta a responsável que ele estuda há tantos anos, há 4 anos, estudo e observo, minha esposa é médium, porque a pessoa que fez o discurso teria dito que aqueles que lidam com a doutrina, com a mediunidade, eram pessoas jograis, que faziam isso para divertir o público, eram enganadas e estúpidas. E ele diz: minha esposa é médium sem ser jogral. Eu estudei e tive a felicidade de me convencer destas coisas, né? Então ele faz assim uma carta protesto, pelo contexto, pela situação totalmente fora de propósito. E Kardec vai escrever uma nota muito bonita, que nós recomendamos a leitura, sempre lembrando que a Revista Espírita está acessível pelo site da Federação Espírita Brasileira e pelo kardecpedia.com. Kardec vai falar aqui num dado momento, né, que o resultado disso tudo é sempre em prol da doutrina, porque quanto mais se fala mal da doutrina, mais curiosidade aguça. Nós estamos vendo isso ao longo dos estudos da revista. É o melhor marketing para o espiritismo, é falar mal da doutrina, persegui-la, como aconteceu com o Auto de Fé de Barcelona. E Kardec vai falar assim, como ali estavam jovens e moças, ele vai fazer aqui uma fala dirigida à juventude espírita, que é muito rara, muito bonita, aliás. Ele fala que os filhos educados nas ideias espíritas, desde cedo vão apresentar uma piedade raciocinada, que a idade fortifica. Tornam-se mais dóceis, mais submissos e mais respeitadores. A certeza da presença dos pais mortos, que os veem incessantemente, com os quais podem entreter-se e dos quais recebem sábios conselhos, é-lhes um freio poderoso, pelo medo salutar que aqueles inspiram. Quando a geração, olha que bonito, quando a geração for educada nas crenças espíritas, ver-se-á outra juventude, mais estudiosa e menos turbulenta. Isto já pode ser avaliado pelo efeito que tais ideias produzem nos jovens que delas se compenetram. Então, o jovem que tem a possibilidade de acessar o conteúdo espírita, tornar-se espírita, como ele diz aqui, pelo conteúdo libertador, pela forma como o espiritismo apresenta a vida, o jovem vai entender muitos dos conflitos e das dificuldades que ele passa perante a juventude e vai poder dirigir este vigor juvenil para as coisas saudáveis. O jovem vai poder se divertir, sim, mas saudavelmente, procurando abster-se dos vícios físicos e morais, E vemos, sim, muitos jovens espíritas que abraçam com afinco o espiritismo e são realmente modelos para aquele grupo de jovens onde ele está inserido. Como ele diz aqui, tendem, claro que não é exclusividade do espiritismo, todo aquele jovem que lê o Evangelho de Jesus e realmente se sente inspirado e vocacionado para seguir aquelas lições abençoadas, tende a ser um jovem diferente, comprometido com o bem, ético, respeitoso, como disse aqui, E
quando ele fala da crença espírita, um jovem mais estudioso dá valor ao estudo, às lições que vertem da espiritualidade maior para libertá-los da ignorância, e menos turbulento, ou seja, causando menos turbulência na sociedade, menos desordem, menos atitudes equivocadas. Procura ser um jovem mais consciente e responsável do ponto de vista moral pela visão que a doutrina traz. Ele diz que, inclusive, já poderia observar, certamente Kardec notava, já alguns jovens abraçando o ideal espírita e levando uma vida com mais equilíbrio e serenidade. Depois nós temos o artigo Perseguições, onde Kardec diz que a espiritualidade já vinha preparando para esta nova fase. Houve época em que os inimigos da doutrina ficavam falando mal, né, desacreditando-o. E agora chegou uma fase que haveria a perseguição contra o próprio espírita, né? Kardec chega a relembrar aquela comunicação que nós estudamos aqui, muito bela, da revista de abril de 62, Os Mártires do Espiritismo, que teriam que enfrentar esta era da perseguição, que lá no século XIX, uma parte do século XX, realmente era uma perseguição terrível, fruto da ignorância e do preconceito. Pessoas que sofriam verdadeiras perseguições dentro do lar, nas profissões, porque se declaravam espírita. Mas, como diz Kardec, aquela era de perseguição já havia se iniciado aquela época. Kardec tomava contato com as notícias de espíritas que diziam, né, que eram ameaçadas em seu trabalho, ameaçadas de verem cortadas, aqui dizia ele, os seus recursos. Outros onde adeptos foram marcados pela diversão pública, né, perseguidos pelos moleques de rua. Outras onde expulsavam as escolas as crianças cujos pais se ocupavam do espiritismo. Um outro caso de um pobre professor que foi demitido e reduzido à miséria porque tinha em casa o livro dos espíritos. Então, pessoas que já começavam a enfrentar esta perseguição por conta da doutrina terem abraçado. Mas também Kardec aproveita para narrar aqui este lado benéfico de conhecer a doutrina. Não é só perseguição, não é só incompreensão. Ele fala de um magistrado que, inclusive enaltecendo o espiritismo, diz que se todo mundo fosse espírita, nossos tribunais teriam menos o que fazer e a ordem pública nada teria a temer. Porque, pela visão da doutrina, pela reencarnação, onde o espírita sabe que todo o mal que ele produz, ele vai colher nesta ou em outras vidas. É inevitável, não há privilégio nas leis de Deus. É lei de mérito e demérito, como de Jesus, a cada um será dado segundo suas ações, segundo suas obras. Isso tem uma influência moralizadora, convidando o indivíduo a ser mais cumpridor dos seus deveres e respeitando também os direitos alheios. Se tivéssemos cidadãos compenetrados dessa forma, certamente os tribunais estariam com menos processos, porque se a pessoa agiu errado, ela reconheceria e pagaria o dano. Não precisaria a justiça dizer, estaria disposta a conciliar, né? Estaria disposta a respeitar o direito do próximo, sem que fosse necessário que a justiça isso impusesse, né? E aí ele diz aqui, Kardec, né, falando da influência moralizadora, viram pessoas renunciar ao alcoolismo, ao hábito do deboche, aos excessos degradantes, ao suicídio. Homens violentos tornando-se comportados suaves, pacíficos e bons pais de família. Homens que blasfemavam o nome de Deus e agora oravam com fervor. Então Kardec vai falando, nós vamos, nesta mês em particular que estamos estudando, muito tocar este tom, né, desses efeitos positivos, né, que a doutrina espírita traz. Kardec vai citar várias cartas, textos de cartas de pessoas que escreveram a ele, falando que em que pese as perseguições, os benefícios morais que o Espiritismo trouxe para as suas vidas ia muito além, valia muito mais a pena conhecer a doutrina e se moralizar, conforme vimos no discurso do Sr. Condate, a fé fortalecida, o ânimo e a coragem, ainda que enfrentássemos esses deboches,
essas perseguições públicas ou privadas, valia muito e vale a pena conhecer o Consolador prometido, a fim de que possamos caminhar com serenidade aqui na Terra. Outro assunto interessante também, uma reconciliação pelo Espiritismo. Kardec começa o texto assim: muitas vezes provou o Espiritismo sua benéfica influência, restabelecendo a harmonia entre famílias e indivíduos. Sim, por todo esse conteúdo da doutrina, nós passamos a perceber quanto vale a pena investir numa relação de qualidade, deixar de lado, às vezes, animosidades, atritos, desentendimentos, em nome da paz, na convivência. Então, o Espiritismo convida a este esforço, a este olhar, sabendo que tudo que fica aqui mal resolvido voltará para a pauta do Espírito em vidas futuras, para que ele possa retificar, reequilibrar, porque a lei de Deus é de equilíbrio e de amor. Tudo que se distancia disso é perda de tempo, é transitório. O espírito terá que se reequilibrar diante da própria consciência e da lei de Deus. Então, o Espiritismo é um convite para que a gente possa olhar um pouco o ambiente familiar, animosidades. Estamos sem falar com algum ente querido, com algum amigo, agora ex-amigo, por conta de um problema, vale a pena. A visão espírita de lei de causa e efeito, da vida que segue, os ódios, os atritos, os ressentimentos que ficam na nossa economia espiritual, nos adoecendo em vida, nos infelicitando no mundo espiritual pela culpa, pelo remorso. Então, o conhecimento espírita, a literatura espírita, nos ensina o quanto vale a pena buscar este caminho do perdão, do respeito, da boa convivência, às vezes silenciar, ceder em nome dessa paz na família, paz nas relações pessoais. Né? Então, a doutrina espírita traz todo este efeito, né? Esses efeitos pela certeza da reencarnação e da imortalidade, porque o que fica pendente, se há ódio na relação, seremos convidados ao devido reajuste. A vingança, causar o mal a alguém, somente agrava, né, a nossa vida. E às vezes são desentendimentos tão bobos que o orgulho nos impede de pedir desculpa e reconciliar. Às vezes o orgulho ferido, né? Vamos deixar de lado o orgulho, vamos exercitar a humildade, fazer uma avaliação na nossa família extensa, no nosso rol de pessoas que convivemos no trabalho, na vida social, mesmo dentro da casa espírita, às vezes melindres, discussões bobas, por nonadas, um se distancia do outro, que possamos ser aquele que vamos tomar a dianteira, a iniciativa e procurar: olá, saudade de você, vamos conversar, né? E se o outro não estiver disposto à reconciliação, o problema é dele. Mas nós procurarmos fazermos de tudo em nome desta reconciliação, em nome do bem, deixando de lado animosidades e ódios, de forma que vale a pena todo o esforço pessoal em nome de buscar esta conciliação ou reconciliação. Às vezes vemos irmãos de sangue, pais e filhos, parentes, que há décadas, há anos sem se falar. E o orgulho, não ele que venha, não ele que venha. E depois, ninguém vence o orgulho e desencarnam com este ódio, com essas animosidades, depois no mundo espiritual. A vergonha e o sofrimento por não terem feito. Então vale a pena toda esta tentativa de chegar, de se aproximar, de se aconchegar perto do outro, se necessário pedir desculpas, né? E em nome desta doutrina que nos abençoa e nos ilumina, Jesus, o grande terapeuta, já dizia, para reconciliar com os inimigos enquanto estamos a caminho com eles aqui na terra. Isso está em Mateus, né? Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 25. Então, vale a pena toda iniciativa em prol de salvaguardar uma relação familiar, pessoal. E Kardec traz aqui um exemplo bonito de um capitão da Marinha, que era espírita, e toda a sua equipe, vários homens da sua equipe ali da Marinha, também se tornaram espíritas e revelavam isso, o efeito moralizante, que é o grande foco aqui da revista. Primavam pela ordem, pela disciplina, pelo bom comportamento. E numa determinada viagem ele tinha a bordo
o seu irmão de 18 anos e um outro de 19 anos, que iria também piloto do barco. E eles numa noite, ambos espíritas, médiums, numa noite discutiram, trocaram palavras agressivas e partiram para vias de fato e marcaram para a manhã seguinte uma briga e levar adiante aquela situação, um acerto de contas. Mas logo que foram para os seus aposentos, médiuns, foram inspirados pelos benfeitores, pelos guias, foram ademoestados sobre a futilidade da discussão e sobre a importância, a felicidade da amizade. E receberam um convite para a reconciliação. Ambos, movidos pelo sentimento, saíram dos aposentos de imediato, um na direção do outro, chorando, e foram e se abraçaram e se reconciliaram. Então, veja só, às vezes não somos médios ostensivos, mas os benfeitores, os nossos anjos da guarda estão sempre nos inspirando para reconciliar, para irmos, abraçar, a partir de nós o gesto de ternura, de afetividade, não deixarmos nenhuma relação esfriar. O espírita, pelo conhecimento que tem que se permitir estes nobres impulsos da alma, ainda que não seja correspondido, mas teremos a consciência em paz de quem estava fazendo o melhor por aquela relação. Depois Kardec tem aqui resposta ao convite dos espíritas de Lyon e Bordeaux, também é um texto bonito, onde Kardec vai dizer que a sua grande felicidade é ver a família espírita reunida, uma boa união sólida. Isso, diz ele, pagava tudo aquilo que ele fazia em nome da doutrina. Às vezes esses pequenos aborrecimentos, perseguições, mas ver a família espírita unida, reunida para ele, era motivo de ânimo, era motivo de alegria. E ele pede algo muito interessante aqui, para que não houvesse banquete. E diz por vários motivos: não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns, que às vezes todos que estavam presentes tinham que contribuir, e privar-me do prazer de ver todos reunidos. Os tempos estão difíceis, não devemos fazer despesas inúteis. O que mais podeis de oferecer de agradável é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Olha o lado moral de Kardec na revista. Olha que sensatez. As pessoas ficavam preocupadas ao receber Kardec, faziam esta cotização, para que todo mundo ajudasse, nem todos podiam, para um banquete cheio. Claro que as pessoas não estavam de má fé, claro que as pessoas não queriam fazer o mal, mas é preocupado em acolher Kardec. Então Kardec visitava e via esta abastança, este excesso de comida, esse dinheiro que podia ser melhor empregado de outra forma, e fala, não quero banquete. Isso não significa que não possa haver confraternização na casa espírita. Às vezes um orador vai, tem um evento, palestra, mas uma coisa simples, nada luxuoso, que ostente. O orador e as pessoas estão ali pelo quê? Pela mensagem espírita, não pela comida. Pode haver, claro, uma confraternização. Tivemos em muitas casas espíritas um chá e uma bolacha, um chá e um bolo, muitas vezes já é suficiente para aquela conversa agradável após a palestra, para estreitar laços e vínculos. Nada de excesso, nada de gastos inúteis. Que exemplo de Kardec, Temos duas poesias espíritas, para quem gosta, chamada Peregrinações da Alma e O Anjo da Guarda. Lembramos que às vezes algumas poesias que estão aqui na revista têm o seu valor mais pela mediunidade, que às vezes as pessoas não tinham nenhuma habilidade poética e pela mediunidade conseguiam trazer belas poesias, mais pelo estilo do que propriamente pelo valor doutrinário, embora ambas aqui são muito boas em sentido doutrinário também. Vale a pena, duas belíssimas poesias. Por fim, aqui, dissertações espíritas, temos algumas comunicações. Uma que é do espírito Galilei, pelo jovem médium Camille Flammarion, que Kardec, inclusive, vai tecer um elogio, falando que é a primeira comunicação de Camille Flammarion como médium na revista. Então ele fala da iniciação do jovem médium, que promete para o futuro. E, de fato,
Camille Flammarion, foi um desses grandes espíritos, à época de Kardec, que trabalharam pela doutrina. E hoje segue trabalhando ao lado do querido médium Raul Teixeira, porque Camille Flammarion é o benfeitor Camilo, que tem muitas obras pelo referido médium. E aqui Kardec vai separar 3 comunicações, inclusive uma delas sobre o espaço, que o título aqui é Estudo Uranográfico, que vai fazer parte da obra A Gênese, capítulo 6. Ali nós vamos ter esse estudo uranográfico, onde Camille Flammarion foi médium de diversas mensagens que falavam sobre essa questão do tempo, do espaço, das estrelas, dos cometas, do Sol, da Lua, etc. Temas bastante profundos de conteúdo científico da época. Aqui temos 3 comunicações, uma sobre Deus, muito bonita, diz mais assim num trecho: este primeiro princípio, esta primeira causa, é o grande e soberano poder que deu vida aos mundos e aos seres. Este preâmbulo a toda meditação séria é Deus. Ante este nome venerado, tudo se inclina, e a harpa etérea dos céus faz vibrar as suas cordas de ouro. Mais à frente, quantas interpretações erradas da consciência universal vieram à luz, através de crenças caducas dos povos antigos, e hoje ainda, que a era cristã em seu esplendor raiou sobre o mundo, que a ideia se faz do primeiro dos seres, do ser por excelência, daquele que é. Não vimos nos últimos tempos o panteísmo orgulhoso, elevar-se soberbo? Então, ele vai falar de Deus e esta crença da doutrina num Deus criador e organizador das esferas, amai a Deus criador e protetor das almas. Depois vai falar sobre a natureza, que ele diz assim, numa forma poética muito bela, é o trono exterior do poder divino. A natureza é o poder efetivo do Criador. E ele diz assim, uma paisagem de horizonte sem fim, tufos de árvores sobre as quais sentimos a vida subir na seiva. Um prado esmaltado de flores perfumosas e coroado pelo sol. A isto se chama natureza, Então, como é bonito, ele falou de Deus, e aí nós vamos ver a obra de Deus, a natureza, a criação, a perfeição da natureza, como diz aqui, as árvores, as flores, e aí a gente amplia os cantos, cenário belíssimo para nos conectar com Deus, para nos trazer um pouco de serenidade e de equilíbrio. E por fim, o espaço, que é muito bonita esta mensagem. O espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma. Ora, digo que o espaço é infinito, o que é difícil para a gente conceber, porque aqui na matéria tudo é finito, porque é impossível pôr-lhe qualquer limite, e porque, a despeito da dificuldade de conceber o infinito, é-nos mais fácil ir eternamente no espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer. E aí ele vai falar dessa amplitude do universo, do espaço. Na realidade, não vai avançar, a gente caminha milhões de anos-luz e não demos um passo no universo. Então, o Espiritismo nos apresenta o espaço dessa forma, infinito. Para termos uma ideia, hoje, com a ciência atual, bilhões de galáxias. Imaginemos a galáxia mais próxima da Terra, Andrômeda. Para chegar nela, em torno de 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, se nós viajarmos na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, durante 2 milhões de anos, na velocidade da luz, para chegarmos na galáxia mais próxima da Terra. São bilhões de galáxias. Imaginemos, eu vi uma pesquisa de 2018, está defasada, mas nos dá um alcance de uma estrela que eles haviam descoberto que ficava a 9 bilhões de anos-luz. Imaginemos sair 300 mil quilômetros por segundo. E 9 bilhões de anos para chegar nessa estrela. Então, a gente fica imaginando quanto o universo é infinito, é amplo. E hoje se fala de multiversos, multi-universos, porque tudo que se expande, diz alguns, se retrai, uma época deixa de existir. Então, ainda que um dia o nosso universo deixe de existir, nós, seres imortais que somos, migraremos para outros universos mais novos, a criação de Deus é infinita. Então, quando a gente estuda Deus, natureza e espaço,
à luz da doutrina espírita, em que pese a nossa dificuldade de compreensão e de imaginação nessas áreas, mas o Espiritismo já nos abriu os horizontes para entender esta amplitude do infinito e da criação de Deus. Com limites, não entendemos tudo, mas são ensaios, passos na direção do conhecimento para irmos entendendo a criação de Deus. A Terra, a Via Láctea, que é a galáxia, né? A Via Láctea é um pequenino ponto no canto do universo. Achar que tem vida só na Terra, não tem como, né? Então a gente vai entendendo esse mecanismo da lei do progresso e da criação incessante de Deus. O Pai trabalha e eu também trabalho. Não há como imaginar Deus ocioso. Deus que criou num determinado período, parou e nunca mais criará. Não. Deus está incessantemente criando princípios espirituais que se tornarão os seres inteligentes da criação, que vão povoar os universos. Então, a vida tem esse dinamismo e essa eternidade que às vezes dá um nó na nossa cabeça, mas que com a luz da doutrina a gente passa a entender, ainda que de forma mais contida e limitada, mas passamos a entender, saindo daquele pensamento pequenino, aprisionado, de vida só na Terra, né? E de Deus que criou num dado momento e parou, mas com essa pujança e esse dinamismo que o Espiritismo nos apresenta. Então vemos aqui a revista colaborando nas obras básicas, porque uma parte aqui da comunicação vai parar lá no capítulo 6º da obra Gênese, que aliás é a obra mais trabalhada na Revista Espírita. Por fim, é uma comunicação de Santo Agostinho muito bela, Férias da Sociedade Espíritas de Paris, né? E aqui, 2 pontos. Era comum, naquele primeiro momento, férias na Casa Espírita, na Sociedade Parisiense, né? Porque eram poucos centros espíritos formalmente constituídos. Normalmente eram reuniões familiares, que depois, com o tempo, foram se tornando casas espíritas, mas a Sociedade Parisiense, naquele primeiro momento, um grupo mais reduzido, tarefas menos diversificadas, né? Não é como é hoje, é muito diferente hoje a Casa Espírita de hoje, no seu formato de hoje, naquele formato original. Então chegava essa época de férias, o mês de agosto, então era comum as pessoas viajarem para suas casas de veraneio, então a sociedade ficava praticamente vazia e não tinha sentido sustentar a tarefa, com pouquíssimas pessoas ou com quase nenhuma. Então fechava-se um mês e pouco no máximo, né? E para depois retomar as tarefas. E por isso que Santo Agostinho, estava chegando às férias da Sociedade Parisiense, falar do papel do espírita durante as férias, papel moral, porque nós não estamos, o centro às vezes, e aqui, né, às vezes estamos de férias, mas não estamos de férias do espiritismo, porque o espiritismo é um modus vivendi. Nós não temos 2 comportamentos. Agora estou de férias, posso tudo, posso exorbitar, posso buscar os vícios, estou de férias, tudo me é permitido. Não. O que Santo Agostinho está falando é essa coerência entre a doutrina que nós elegemos e a nossa vida, seja onde estivermos, de férias ou não. No lar, no templo espírita, na sociedade, somos espíritas em todos os instantes. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje, com as tarefas mais diversificadas e mais trabalhadores, recomenda-se que a casa espírita não feche, ela não fique plenamente fechada. Um mês e meio, que a dor do próximo necessita de acolhimento. Então é natural, período natalino, Natal, Ano Novo, às vezes algumas tarefas da casa espírita suspendem por 1, 2 semanas. Às vezes o estudo, trabalho mediúnico, reduz o número de médiums, às vezes nenhum médium, poucas pessoas no estudo, não tem porquê manter a tarefa. Às vezes o dirigente não tem nem substituto, há casas espíritas pequeninas, com pouquíssimos trabalhadores. Se a casa espírita tem substituto, e mesmo nessas épocas de final de ano, condições de manter o estudo e a reunião mediúnica, ótimo, deve fazê-lo. Mas na impossibilidade, suspender o estudo e a tarefa mediúnica por 1, 2 semanas, compreensível, mas não fechar totalmente o centro. Manter o atendimento fraterno, ainda que com redução da escala, porque tem menos trabalhador, manter o evangelho e passe, que muitas casas espíritas mantêm, né? A nossa casa espírita aqui, por exemplo, mantém. Chega final de ano, às vezes, última semana de dezembro, a 1ª de janeiro, muitos viajando, o nosso estudo nós suspendemos,
né? Porque não tem por que avançar no conteúdo com pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa. Suspendemos 2 semanas em média, mas logo retomamos. Mas a Casa Espírita está aberta. Estamos lá no dia do Evangelho e Paz, atendimento fraterno. Então, cada casa espírita com as suas especificidades, mas não fechar em totum. A Casa Espírita não se recomenda, a não ser casas espíritas muito pequeninas, com pequeninas tarefas, que às vezes mantém uma tarefa na semana. Pouquíssimos trabalhadores, e aí acaba acontecendo. Mas, via de regra, não se recomenda. E aí, Santo Agostinho chama a atenção. Aproveitai estas férias que vão espalhar-vos para vos tornares ainda mais fervorosos, a exemplo dos apóstolos do Cristo. Saí deste cenáculo do templo fortes e corajosos. Né? Então, e ele vai falar, o espírita, soldados da nova fé, já não vos chamamos mais crianças, mas homens valentes e corajosos. Né? Já saímos daquela fase infantil do pensamento. A doutrina nos traz mais maturidade, já não vos chamamos mais crianças. A forma como a gente olha e entende a vida, já saímos desta fase infantil do pensamento, né? E passamos a entender. Soldados da nossa fé. Então, de férias, sim, mas com fidelidade a Jesus e a Kardec. Se surgir uma oportunidade de ajudar as pessoas, ajudar, continuar caridoso, amoroso, respeitoso, né? Se puder, a pessoa quiser levar uma boa leitura, não precisa ser necessariamente espírita, uma boa leitura durante as férias, uma viagem, durante o voo, em algum tempo, né? Evitar as conversas chulas, desrespeitosas, embora sim, o espírita vai se divertir equilibradamente, vai dançar, vai cantar, vai viajar, vai sorrir. Claro, o espiritismo não é aquela religião que propõe a pessoa ficar sisuda, que não pode sorrir, não pode se divertir, não. Mas com responsabilidade. É isso que Santo Agostinho está falando. Continuamos espíritas, aliás, os obsessores às vezes aguardam este período de férias, às vezes a pessoa fica mais invigilante e se permite vícios físicos, vícios morais, o álcool, descuida aqui e acolá, e os obsessores aguardam esse período de descuido e ali iniciam ou agravam um processo obsessivo, que a pessoa acaba as férias, mas a pessoa está ali, terá aquele processo obsessivo mais grave para lidar depois. Então toda vigilância e oração nas férias vale a pena. Às vezes, um mau tempo, um voo adiado, etc., são contratempos que ninguém gosta. Mas não podemos mais ser aquele que vai gritar com o funcionário da companhia aérea, vai esmurrar a mesa, vai ficar totalmente descontrolado e depois está lá, sorrindo e sereno, dando passe na casa espírita. É isso que nós não podemos mais, a hipocrisia. Nos entristecemos por alguns imprevistos, mas não podemos mais a palavra agressiva, o comportamento descontrolado, né, quando algum contratempo surge nas férias. Então, muito oportuna esta fala de Santo Agostinho para que a gente possa, mesmo em férias, se divertir, repito, sorrir sim, mas mantendo essa fidelidade à doutrina. E depois Kardec fala, por fim, dizendo que iria visitar alguns centros espíritas e que eles mandassem previamente por escrito as perguntas, as dúvidas, para que ele pudesse, olha a preocupação de Kardec, né? Uma alma elevada, classificar metodicamente e ele eliminar aquelas que fossem repetidas, para que ele pudesse aproveitar melhor o tempo. Estas almas elevadas aproveitam melhor o tempo. Por isso, não precisa de tanto banquete, de tanta perda de tempo. Mandem as perguntas, já agrupa e aproveita aquele momento de visitar as casas espíritas para ser um compartilhamento de informações doutrinárias valiosas para todos. Então, às vezes, nesses pequeninos artigos, nós vamos vendo esta fidelidade de Kardec à missão abraçada, de trazer o codificador e o seu lado moral. Então, vemos aqui mais uma revista. Quantas lições belas para nós, para as nossas reflexões, em particular esta de setembro, que falou muito do efeito moralizador do Espiritismo, que possamos refletir sobre esses efeitos moralizadores do Espiritismo em nossas vidas. Muito obrigado.